Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Acompanhe, nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Bom dia, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a paz desse Deus maravilhoso, que excede todo entendimento, seja com cada um de nós. Hoje nós vamos tentar trilhar aqui um caminho. Eu estava falando que eu estou precisando mesmo. Hoje eu estou bem exausto. Nós vamos trilhar o caminho do descanso. Estou vendo o sofá ali, confortável. E está me chamando, pelo cansaço que eu estou aqui, ele está me chamando. Mas o descanso que a gente vai falar é outro. Miqueias 2:10, todos já estão abertos aí, né? Amém. Então vamos ler. Saúde. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia, que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Esse é o caminho que a gente vai querer trilhar. O lugar do descanso não é por aqui mesmo. E o que é descanso? Que a palavra minha, não olhei no dicionário, é uma pausa entre períodos que envolve atividades, sejam elas laborais ou não. Então, quando a gente desenvolve alguma atividade, em determinado momento a gente vai se cansar e o corpo pede por descanso. Então, é essa pausa aí. E uma característica natural do ser humano, né, Gislene, lá da Terra, é procurar um lugar para descansar e de preferência bem confortável. E eu, como tenho raízes nordestinas, uma redinha é bom demais para descansar. Tudo está lacrimejando. E quem não anseia depois de uma árdua e longa atividade por um descanso? Quem não anseia? Interessante é que a gente fica falando assim desse descanso, mas Deus mesmo descansou. E esse descanso dele foi a primeira menção, a primeira vez que aparece na Bíblia ou no universo, porque até então a gente ainda não existia. Depois que Deus criou tudo, ele descansou. Então esse foi o primeiro momento. Assim que ele terminou a criação, ele descansou. Gênesis 2, de 2 a 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. É interessante. Deus descansou, mas Deus não descansa. Deus não se cansa. Ao estabelecer e abençoar o dia determinado para descansar, Deus demonstra a importância do tamanho do descanso.
Quando ele determina esse dia específico para descanso, ele está começando a mostrar qual é o tamanho da importância desse momento de descanso. E descanso, como eu falei, muitas vezes é aquela necessidade que o corpo sente por uma atividade. Mas necessariamente ele não está associado a cansaço. Necessariamente ele não está especificamente direcionado a cansaço, a esse descanso. Porque como foi falado, Deus não descansou e Deus não se cansa. Então, qual era a intenção de Deus? Se esse descanso necessariamente não está ligado ao cansaço. A intenção de Deus era nos ensinar e direcionar para um ambiente, nesse dia do descanso, de dedicação, um ambiente de dedicação, santificação e adoração a Ele. Essa era a verdadeira intenção de Deus, e não que a gente fique simplesmente, tira aquele dia, aquele momento, e verdadeiramente, como eu falei, a gente vai para uma rede, vai para um sofá, ou vai ficar simplesmente ocioso naquele dia. O descanso, ele está associado à paz. A paz, alívio, sossego. Quando nós estamos em um ambiente agitado e intenso, chega um momento que procuramos por descanso, não é certo? Às vezes a gente não está nem em atividade, como eu falei, há uma pausa entre atividades. Mas, por exemplo, lá onde nós moramos, tem uma casa bem perto, para não dizer bem do lado, que aluga para eventos. E volta e meia, toca-se algumas músicas altas lá, e é cada uma pior que a outra. E aquilo inunda a mente da gente, que aquilo cansa. O barulho, o som, algo que não é agradável, e aquilo cansa. E a gente quer que aquilo ali pare, e aí a gente percebe o tamanho do alívio que a gente tem. E então a gente procura esse momento para descanso. E Deus quer que nesses momentos, verdadeiramente, a gente o procure para descansar nele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Estamos cansados? Vamos tirar um período de descanso? Aonde é o descanso? No Senhor. Estamos cansados? Estamos sobrecarregados? Então vem até mim, diz o Senhor, e eu vos aliviarei. O descanso também está associado à esperança e à confiança. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Uai, e onde está o descanso aí? O esperar, se a gente não estiver descansando no Senhor, como é que a gente pode esperar e ter esperança de que aquilo verdadeiramente chegará? Então tá ligado. Tá tudo ligado. Essa esperança e essa confiança a gente vai adquirir de fato e de verdade quando nós entramos nesse ambiente que foi falado agora há pouco, ambiente na presença do Senhor, e a gente entrega tudo para Ele, a gente consegue realmente confiar e esperar nele. Nós conseguimos. Outra associação com o descanso é a segurança.
ela está associada à segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se porventura a gente estiver morando em um determinado local, em um local onde não tem muita segurança, e a gente estiver numa casa onde não tiver um muro, onde as portas não forem bem fortes, bem firmes, a gente vai ter segurança quando nos recolhermos para deitar? A gente não vai ter essa segurança. Então, o descanso também envolve segurança. Ele também está associado à segurança. E quem é capaz de arrebatar das mãos do nosso Deus, um de seus filhos? Quem é capaz? Então não importa se aí onde eu esteja não vai, nesse ambiente, não vai ter muro, não vai ter porta, mas nesse ambiente, espiritualmente falando, estando nele, não tem emissário maligno que vai conseguir atingir. Nós vamos estar descansados, nós vamos conseguir repousar, nós vamos conseguir dormir. Por quê? Porque aquele que nos guarda, esse não dorme. Aleluia! Ele pode ter descansado lá na criação, mas segundo o próprio Cristo, meu Pai trabalha, e aí a gente pode dizer o tempo todo que nós damos trabalho para Ele, e não é pouco, e o próprio Cristo fala que eu também trabalho. Então, o descanso em si não é aquele ambiente para a gente relaxar, repousar e esquecer da vida. Agora, tão importante quanto descansar é o cuidado. Tão importante quanto descansar é o cuidado com o descanso que não vem do Senhor. Tão importante quanto descansar é o cuidado que temos que ter com aquele descanso que não vem do Senhor. Nós lemos lá em Miqueias, que existem ambientes onde o perigo é iminente. E ele fala: levantai-vos, pois aqui não é lugar de descanso, por conta da imundícia e o que mais? Porque tem destruição de forma dolorida, por conta da imundícia e da destruição que é dolorida. E aonde é isso? É onde nós vivemos. Onde nós vivemos? E onde nós vivemos? Aonde é? Samuel, aonde você vive? Terra. Exatamente, nega. No mundo. O mundo, ele é hostil e por isso ele não é lugar de descanso. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Ele está cheio de imundícia. Viver nesse mundo não é fácil e muitas vezes é dolorido. E ele jaz no maligno. Está lá em João 5, primeira carta de João 5,19. E é nesses momentos, nessa situação, e é exatamente por conta disso, desse mundo que é hostil, que é maligno, que nós temos que nos achegar confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graças a fim de sermos socorridos em momento oportuno. E aí, cadê o descanso aqui? O momento oportuno é no momento em que nós estamos passando por alguma dificuldade. E nos chegando confiadamente ao trono da graça, porque o descanso que é no Senhor, aqui somente em Deus, lá no Salmo 62:5, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu
vos aliviarei. Então, é sempre se achegando ao trono da graça, ao Senhor, para que a gente tenha essa paz, esse alívio, esse sossego, que a gente tenha essa esperança, essa confiança, que a gente tenha a segurança verdadeira, não aquela de trancas, não aquela que muitas vezes alguns guardam algum tipo de arma em casa para se defender do homem mau, mas aquela segurança que é o Senhor dos Exércitos. E a segurança, aliás. Então aí a gente já percebeu que o descanso, ele não é simplesmente aquele mero período para relaxar, de prazer, de diversão. Gente, perdão. Ele é principalmente um momento que nos foi concedido para buscar e gerar intimidade e comunhão. Esse pedacinho foi acrescido de quarta-feira para cá. Com o Senhor, para que descansemos eternamente com Ele. Esse é o principal objetivo do descanso. Porque enquanto nós buscamos o descanso aqui, buscar o descanso é buscar o Senhor, Ele está dentro desse descanso nos capacitando. O descanso no Senhor é um lugar de capacitação, não é um lugar de ficar à toa, de ficar ocioso, como eu falei agora há pouco. É um lugar de capacitação, é um lugar onde nós vamos orar, é um lugar onde nós vamos estudar a palavra, é um lugar onde nós vamos ter comunhão com Ele e nos fortalecer, para que nesses momentos de dificuldade, a gente, nesse descanso, a gente esteja capacitado para resolver todas as situações que o Senhor nos confiar. Então preste bem atenção, Ele pede para que a gente descanse, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e quando a gente pensa que a gente vai descansar, Ele vem e nos coloca em atividade. Eu acho que eu falei aqui uma vez, pedras que não rolam não criam limo. Aliás, pedras que não rolam criam limo, né? As pedras que rolam é que não criam limo. Então, esse momento de descanso, espiritualmente falando, a gente nunca está descansando. A gente está buscando o poder do Senhor. E a gente já percebeu isso daí. Efésios 6:10 fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando que nós encontramos essa força e esse poder? Em momentos de descanso. É em momentos de descanso, quando nós o buscamos. E a partir do momento que a gente encontra esse poder, o que que a gente faz? A gente sai, a gente entra no esconderijo. E onde é o esconderijo? Conforme a ministração do nosso pastor Cleito, na lida. Enquanto nós estamos cuidando das coisas do Senhor, Ele está cuidando de tudo o que é de nosso interesse. Enquanto descansamos no Senhor, Ele está trabalhando por nós. E assim como me converti, eu vi uma frase escrita na Assembleia que era da seguinte forma: quando eu trabalho, eu trabalho. Quando eu oro,
Deus trabalha. E isso foi lá no ano de 1997, 98 por aí, e nunca saiu da minha mente. E a gente tem que aprender a descansar. E como eu falei, eu estou vivendo um período da minha vida onde o meu corpo verdadeiramente ele está pedindo por descanso. O corpo está pedindo por descanso, mas está até difícil para descansar. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, e é nesses momentos que a gente o busca, e na força do poder dEle a gente se fortalece. E esse descanso, que é o mais importante, que é o descanso eterno, que todo esse descanso, como eu falei, está sendo mirado nele, nós devemos buscá-lo incansavelmente, pois esse é o descanso mais importante. Espera aí, gente, só um minuto, perdão. Mas depois da bronquite a minha garganta nunca mais foi a mesma. Pois ele é o descanso mais importante. E por toda a Bíblia, a gente observa um certo descuido por essa questão de descanso, e que vai findar lá no descanso eterno. Principalmente, é um descuido muito grande, e principalmente, inclusive, daqueles que conhecem as Escrituras. E uma das coisas, e é algo que eu sempre ouvi muito em velórios de pessoas que morreram, inclusive de pessoas que conhecem muito a Escritura, principalmente quando aquelas pessoas que estão enfermas, estão passando por muito sofrimento, quando morrem, descansou. Descansou de quê? Como? Que descanso é esse? Descansou do sofrimento? Será? Isso é mentira. Literalmente é uma mentira. Quem fala dessa forma que conhece as Escrituras, está negligenciando o Evangelho, e no lugar de propagar o Evangelho, está trazendo um entendimento de que o descanso eterno ele pode ser encontrado em caminhos largos. E ao agir desta forma, essa pessoa que tem esse entendimento das Escrituras, quando fala isso, ele passa uma informação de que não importa o tipo de vida que se leva, morrendo, descansou. Qual é o tamanho da importância do descanso? Qual é o custo de um descanso mal descansado, vamos dizer assim? Pessoal da Colômbia, um forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma vida, ele pode ter o custo da sua própria vida. E essa mentira, quem age dessa forma, quem fomenta essa mentira, quem age dessa forma, contribui para que muitos, já falado, trilhem no caminho do engano. E onde é que vai dar o caminho do engano se não houver entendimento e reconhecimento do erro e um pedido de perdão e, como costumava falar Cristo toda vez que curava alguém, vá e não peques mais. Largar esse engano, entrar no descanso eterno que é o Senhor, para, enfim, caminhar e conquistar o descanso eterno. Conquistar o descanso? Conquistar o descanso?
é outra mentira que dentro desse contexto a gente encontra. Por quê? Porque a Bíblia diz que o reino do céu, ele é tomado por esforço. Algumas versões, a força, e por aí vai. E onde é que está o engano aí? A mentira que surgiu nesse contexto é de que não há mais necessidade de fazer esforço nenhum, sacrifício nenhum. Por quê? Porque Cristo já fez o sacrifício na cruz. Olha o tamanho da mentira. Aí mais uma vez, e a gente ouve isso, é no nosso meio, gente. Não é lá fora. Porque quem não conhece a Cristo não tem noção e entendimento do sacrifício que ele fez. Então, essa mentira toma uma dimensão tão grande que a grande maioria hoje está descansando. Estão tomando, se casando, dando-se em casamento, estão com a mente descansada, distante do Senhor. Meu Deus. E não se permite caminhar em Deus no descanso que é Ele, que é o Senhor, para chegar ao descanso eterno com Ele. Essa mentira, ela é muito, muito perigosa. Cristo já fez o sacrifício? Já. Mas requer o esforço para conquistar o reino dos céus. Vamos aqui tentar trazer uma ilustração. Vamos dizer que alguém contraiu uma dívida muito alta e não tem condições de pagar essa dívida. Encontra um amigo e de repente paga essa dívida para ele. Ele poderia passar o resto da vida e não conseguir pagar a dívida. E aí esse amigo paga essa dívida para ele. A dívida foi paga. Isso quer dizer que agora ele ia trabalhar o resto da vida para poder pagar a dívida. Isso quer dizer que agora ele não vai precisar mais trabalhar? Ele não vai precisar se vestir, não vai precisar comer. E todo o sacrifício do dia a dia que a gente faz aí, nós não vamos precisar de continuar trabalhando, de nos esforçar para conquistar, como diz a minha mãe, o sustento do dia, o pão nosso de cada dia, como diz as Escrituras. Temos que tomar cuidado com as palavras que saem de nossa boca. Dá para entender, e eu vou falar de novo, do tamanho da importância desse descanso que Deus nos concedeu, que de toda boa obra que Ele nos concedeu, de toda boa obra que, como Criador, Ele fizera e depois descansou. Essa boa obra, e foi exatamente aí, nesse momento, nessa boa obra, a partir do seu descanso, que Deus começou a boa obra em nós e busca aperfeiçoá-la até o dia de Jesus. A obra que Deus fez na criação, durante 6 dias, no 7º ele descansou, ali ele estava começando a boa obra em nós, nos ensinando exatamente como fazer. Vai ter o seu momento de trabalho? Vai ter o seu momento de trabalho, mas você vai ter o momento de me buscar nesse momento que é o descanso. Amém. E essa é a boa obra. Enquanto a gente descansa, a gente se fortalece, a gente encontra paz, a gente encontra força, a gente encontra capacitação necessária para fazer aquilo que Ele orientar e que Ele mostrar e que Ele já nos ensinou, e fazendo dessa forma, evitando com que muitos deixem de trilhar o caminho do engano e o caminho da perdição. Então, descansar é trabalhoso. Descansar é trabalhoso. Então, cuidado, Senhor, eu quero descansar. Deus vai atender o pedido. Jesus. Deus vai atender o pedido. Então, Deus vai aperfeiçoar essa obra.
Filipenses 1:6 diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como a obra de Deus ela é aperfeiçoada em cada um de nós? Na lida, no dia a dia. Obedecendo o que diz as Escrituras. Dando fome, dando comida a quem tem fome, dando de beber a quem tem sede, vestindo a quem está nu, visitando aquele que está preso, aquele que está doente. Aleluia. É Deus. É orando pelos enfermos. Essa é a boa obra que Ele está realizando em nós a partir do descanso. A partir desse momento de descanso bélico, né? Vamos dizer assim. De descanso bélico. Concluindo, o nosso descanso está em cooperar no Evangelho pela boa obra de Deus em nós. O nosso descanso está em cooperar no Evangelho pela boa obra de Deus em nós, para alcançarmos o descanso eterno, ou a vida eterna. Amém? Amém. No descanso, que é o Senhor, encontramos a paz, o alívio, a esperança e a confiança, a segurança e o abrigo e a força necessária para nos apoderarmos do reino dos céus. Então, levantai-vos e vamos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Aí eu achei que eu tivesse marcado, mas eu não marquei. É João 17. Vamos ler João 17? Amém. João 17. Glória a Deus. João 17, 15. João 17, 15. João 19, 18. João 17. João 17, 15. Sim. Olha o porquê que nós temos que nos levantar e ir embora. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E qual é a verdade? É a palavra. Esta é a verdade. Então, o Senhor santificou aquele dia. E aqui ele fala que, na verdade, que é a palavra, que é o Senhor, a gente também se santifique. Ou seja, no descanso a gente possa se santificar, porque este dia é santo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Santo é o Senhor. Pai, te louvamos, te glorificamos mais uma vez.
declaramos que verdadeiramente o Senhor é misericordioso, Pai amado. Sim, Senhor, Tu és. O Senhor é aquele que tira todo o cansaço que está sobre nossas vidas. O Senhor tira o jugo, Pai amado. O Senhor traz alívio. Ensina-nos, Pai amado, como está escrito na Tua palavra, que a gente aprenda, Pai amado, a adentrar nesse descanso que é o Senhor, e que nele a gente aprenda, Pai amado, a buscá-lo em oração, em leitura da Tua palavra, em estudando, Pai amado, a Tua palavra, te buscando, Pai amado, diariamente. Mas naquele momento em que o Senhor determinou como o dia santo, Pai amado, para que a gente também seja santificado nele, a gente possa se dedicar um pouco mais, Pai amado. Que cada um de nós possa ter esse entendimento através do Teu Espírito Santo, que não há, Pai amado, um outro caminho para trilhar, que não seja o caminho que o Senhor nos conduziu, Pai amado, através do Seu Filho Jesus Cristo. Ele, Pai amado, se sacrificou, tirou, Pai amado, a vergonha do pecado sobre nossa vida, conquistou, Pai amado, a nossa libertação. Mas, Pai amado, ainda temos que fazer um esforço de conquistar, Pai amado, o reino dos céus. E quando nós falamos nesse esforço e nessa conquista, Pai amado, não é de forma egoísta, não é unicamente para mim, mas é, Pai amado, para todos aqueles que ainda não Te conhecem. É, Pai amado, também para aqueles que, quando Te conhecem, Pai amado, em um determinado momento ou outro estão vacilando, pararam em um determinado tempo, Pai amado, onde não deveriam parar e estão descansando ali naquele local onde reside a imundícia, Pai amado, e onde há destruição e destruição dolorosa. Que inclusive, Pai amado, a esses que conhecem a Tua palavra, o Senhor possa fazer com que nós, dentro desse descanso, dentro da força que o Senhor nos demanda sobre cada um de nós, Pai amado, segundo a Tua vontade, segundo o Teu critério, segundo o Teu propósito, a gente possa trabalhar pelo Teu Evangelho, Pai amado. Como falei, não de forma egoísta, mas, Pai amado, em prol de cada um dos Teus filhos. Que o Teu Espírito Santo possa estar inundando o nosso coração, inundando a nossa mente, e a gente jamais venha verdadeiramente entrar em um descanso que não seja o Senhor, que não seja conduzido e direcionado pelo Senhor. Que todo esse descanso, Pai amado, que o mundo nos oferece, a gente possa ter entendimento de que não é aprazível e agradável ao Senhor. O único descanso, de fato, de verdade e de fato, é aquele a qual o Senhor nos induz e verdadeiramente, Pai amado, tira o nosso alívio, tira o nosso fardo, Pai amado, tira a sobrecarga, que é o Teu Filho, Jesus Cristo. E foi através dele que veio a conquista do descanso eterno para cada um de nós. E que nós venhamos a ansiar desse descanso. E labutemos aqui verdadeiramente, trabalhemos verdadeiramente para isso, Pai amado. Em nome de Jesus, eu Te louvo, eu Te exalto, eu Te agradeço. Amém.